Tudo bem? Tudo bem? Serginho, Um beijo, tudo tudo bom? bem, querido? Tudo ótimo. Aqui, tudo bem? E aí, presidente? Bom, Marcelão, nosso cinegrafista aqui. Presidente, eu sou Mariana Schreiber, repórter da BBC News Brasil em Brasília. Queria começar falando sobre meio ambiente, já que é um tema que, enfim, muito importante no momento. O seu governo foi marcado por uma forte redução do desmatamento, embora tenha tido alguns momentos de alta, como no início do governo e no ano de 2008. Naquela ocasião, o senhor recebeu críticas e o senhor respondeu a essas críticas. Algumas declarações daquele ano, o senhor criticou as tentativas de interferência internacional no assunto de meio ambiente do Brasil. Agora a gente está vendo esse cenário novamente. O presidente francês Emmanuel Macron chegou a dizer que não descarta um debate sobre que era um status internacional para a Amazônia. Queria saber se o senhor mantém sua crítica a tentativas de interferência externa nesse assunto, ou mesmo as manifestações, se o senhor vê algum risco para a soberania da Amazônia. Eu vejo um risco na soberania da Amazônia com o discurso do Bolsonaro tentando colocar o filho dele de embaixador nos Estados Unidos, quem sabe para permitir que indústrias americanas venham pesquisar na Amazônia. Veja, todos nós brasileiros temos que defender a Amazônia como um patrimônio brasileiro. Tá? A Amazônia faz parte do orgulho brasileiro. Agora, para ela fazer parte do orgulho brasileiro, nós temos que cuidar dela. Cuidar dela não significa transformá-la num santuário da humanidade. Significa criar condições para que os 20 milhões de homens e mulheres que moram lá tenham condições de trabalhar, de sobreviver, de ganhar sua vida, preservando o máximo possível o meio ambiente, levando para lá políticas de desenvolvimento que possam permitir cuidar da nossa floresta. Até porque a grande riqueza que nós temos lá, ainda quase que inexplorável, é a nossa biodiversidade. Mas o senhor vê algum problema nas declarações que têm sido dadas no momento de líderes externos, estrangeiros, sobre a Amazônia? Eu acho que os líderes... Ou é legítima essas declarações? Eu acho que os líderes externos têm que levar em conta o seguinte. Primeiro, é importante lembrar que o Fundo da Amazônia foi constituído no meu governo. Tá? Isso é uma demonstração de que eu não tenho nenhum problema de contribuir com outros países para ajudar a cuidar da Amazônia. Até porque eu dizia, se vocês querem ajudar a cuidar da Amazônia, ajudem para que o país possa ter uma política correta de desenvolvimento na Amazônia. Porque você não vai conseguir cuidar da preservação com as pessoas passando fome, com as pessoas sem ter onde trabalhar, com as pessoas sem ter rodovia, sem ter espaço para transitar. Então, é preciso fazer as duas coisas. Eu mantenho as críticas que eu fazia à minha amiga Angela Merkel, ao meu amigo Sarkozy, ao meu amigo, aos ingleses. Por que eu mantenho? Porque se querem ajudar a cuidar da Amazônia, o nosso comportamento em todos os fóruns internacionais foi exemplar. Exemplar na produção de biocombustível. Eu não esqueço nunca que os europeus tinham decidido que até 2020 iria ter 10% de etanol na gasolina da Europa inteira. Eles esqueceram isso. Esqueceram. Ou seja, então é preciso que haja seriedade. Seriedade. E não vamos discutir apenas em função do que está acontecendo agora, porque o que está acontecendo agora, uma parte das queimadas, é proposital. Já saiu na imprensa, publicada pela imprensa, que o Ministério Público do Pará avisou ao IBAMA com 3 dias de antecedência que por zap os fazendeiros estavam preparando o dia do fogo. Presidente, sobre essa questão... Deixa eu só terminar essa explicação. E não foi tomado nenhuma atitude. Eu queria te lembrar uma coisa. Pega os discursos do Bolsonaro e pega o discurso do governo dele. Eles acham que tem que acabar com terra indígena, acabar com terra de quilombo, que tem que acabar com reserva. Sabe? É um absurdo. Quando eu cheguei na presidência, é importante lembrar, quando eu cheguei na presidência, o IBAMA tinha 380 funcionários para cuidar desse país. Tá? A ministra era a Marina da Silva. Ninguém pode dizer que a Marina era uma ministra que não se preocupava com o meio ambiente, como ninguém pode dizer do MINC. Nós fomos estruturando o país para que, depois de 2005, até a saída da Dilma,
o país fosse muito respeitado na sua política de preservação ambiental e no cuidado que a gente tinha da nossa floresta. Presidente, mas o desmatamento começou a crescer em 2012, ainda no governo da presidente Dilma Rousseff. O que foi feito de errado, então, no governo da presidente? Veja, eu não sei o que foi feito de errado no governo da Dilma. Você pode ter um ano que você cresce um pouco a mais, um pouco a menos. Eu tenho aqui até os dados do crescimento, foi muito pouco. O crescimento começou a aumentar, ele foi até, de certa forma, controlado em alguns instantes. Em 2012, no governo da Dilma, o desmatamento chegou... Não cresceu em 2012. Cresceu, é porque os dados do PRODE não, são anuais. O dado de 2013 pega metade de 2012 e metade de 2013. Em 2013, nós tivemos na Amazônia 5.800 quilômetros quadrados. Em 2012, tinha 4.571 quilômetros. Foi o mais baixo. Foi o mais baixo. Olha, se você vai comparar, sabe, 1 quilômetro com 2,5, cresceu bastante. Mas nós estamos falando aqui que houve um decréscimo em todo o governo da Dilma. Começou a crescer, em 2015 já foi para 6 mil, em 2016 foi para 6.800, 2017 para 7 mil, 2018 para quase 8 mil e agora 2019 que não temos ainda quilometragem. Há uma tendência de crescimento desde 2012, que eu digo porque o dado de 2013 engloba metade de 2012. Não, mas é muito pouco. Perfeito. Eu queria falar com o senhor sobre Belo Monte, que o meu colega começou a abordar esse assunto. E o senhor, em 2010, o senhor sempre foi um grande defensor de Belo Monte, o senhor foi ao Pará e discursou dizendo que não seriam repetidos erros das construções das usinas de Balbina e Tucuruí. No entanto, Belo Monte houve muitos erros na construção. Uma delas foi o IBAMA não queria liberar a licença sem antes uma revisão de estudos. Houve uma intervenção no IBAMA, ainda durante o seu governo, para a liberação dessa licença. A licença colocou uma série de condicionantes, exigências para evitar que houvesse impactos sociais e ambientais. Essas exigências foram descumpridas e as licenças continuaram sendo liberadas. Então, houve uma ação leniente do IBAMA durante o governo do senhor e da presidente Dilma quanto a Belo Monte. Ô Mariana, posso te dizer com sinceridade, nunca houve intervenção do meu governo no IBAMA. Alguém te deu a informação, te deu uma informação totalmente equivocada. Isso foi amplamente noticiado na época. Não houve nenhuma. Eu fui a Altamira fazer um discurso de Belo Monte e fui mostrar o discurso que se fazia quando foi feito Itaipu. Em 74, quando foi feito Itaipu, se dizia que Itaipu iria mudar o eixo da terra. Se dizia que o lago de Itaipu não ia conseguir segurar a água ia vazar, acho que ia cair no Japão, sei lá. Eu fui mostrar que a gente estava sendo muito responsável em Belo Monte, que tinha sido feito todos os acordos que foram possíveis fazer, e a Belo Monte começou a ser construída depois que eu deixei o governo. Sim. É importante lembrar isso. Mas foi um projeto do senhor, né? Então, veja, era um projeto antigo. Belo Monte é um projeto de 40 anos. Mas que o senhor abraçou esse projeto. Eu abracei, não, eu queria fazer. Sim. E tenho orgulho de ter feito Belo Monte, porque esse país precisa de energia. E Belo Monte é uma hidrelétrica de meio fio, uma hidrelétrica que não tem lago que vai inundar áreas desnecessárias. A cheia do lago é a cheia da enchente. É que o impacto da enchente é apenas um dos problemas de Belo Monte. Por exemplo, Altamira. Altamira hoje, segundo o Atlas da Violência, ela é a segunda cidade em taxa de homicídio do país. Mas você está jogando a culpa em Belo Monte? Não. Quem estuda esse tema diz que... Mas joga a culpa em quem governa. A população, o grande crescimento da população em Belo Monte, sem um planejamento urbano, sem planejamento de aumento de segurança, etc., trouxe esse impacto para a cidade. Assim como o desmatamento também é o maior município em desmatamento do país. Mas assim, no mundo inteiro, assim, o Brasil, São Paulo virou o que virou, porque muita gente foi para São Paulo por causa do êxodo rural. Se Altamira oferecia perspectiva de emprego, houve muita gente. Agora, Claro. para que tem governo municipal e estadual? Sim. Para cuidar disso. A questão é que as licenças que foram dadas para Belo Monte haviam condicionantes a serem cumpridas. Por exemplo, criação de delegacia, criação de saneamento, criação de postos de controle de desmatamento. E é possível comprovar isso, né? Eu li documentos sobre isso, que essas condicionantes não foram sendo cumpridas nos prazos devidos e o IBAMA continuou liberando as licenças. Deixa eu lhe falar uma coisa.
Não houve uma preocupação em fazer de forma adequada? Eu participei de reuniões que impôs todas as condicionantes. Quando nós fizemos as Olimpíadas no Rio de Janeiro, a gente colocava como condicionante, depois que terminasse as Olimpíadas, fazer com que todos os próprios públicos construídos para as Olimpíadas fossem dedicados ao povo. Eu tenho visto notícias que não estão sendo. Ora, se alguma condicionante não foi cumprida em Belo Monte, é preciso saber quem está governando a cidade, o Estado, o Brasil, e fazer cumprir. A questão, presidente, as condicionantes eram exigências para a liberação das licenças pelo IBAMA. O IBAMA, que é um órgão federal no governo Dilma, continuou liberando as licenças. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não tente culpar a Dilma pelo que está acontecendo em Belo Monte hoje. Sabe, cada um de nós é responsável pelo período que você governa o país. Ou seja, se tem problema, você conserta. Belo Monte era uma necessidade do país. Belo Monte era uma necessidade do país. Eu duvido que tenha um país no mundo que tivesse as condições de fazer uma hidrelétrica como Belo Monte que não fizesse. E alguns fariam ainda com lago. E nós resolvemos fazer sem lago e um dia vamos pagar um preço. Um dia vamos pagar um preço, porque a hora que o Brasil estiver necessitando de energia e não tiver energia, vão dizer por que não fez um lago em Belo Monte? Presidente, o que a Dilma fez no governo dela tem consequência até hoje, né? Não dá para dizer que ela não é culpada pelo que Pois é, mas conserta. Conserta. Se tem alguma coisa que não foi feita, é só consertar. Mas não se pode também fazer uma revisão do que foi feito errado, tomar uma responsabilidade pelo que foi feito errado nos governos anteriores? Me diga o que foi feito errado. Isso, liberaram as licenças sem respeito aos condicionantes. Isso gerou impactos. Presidente, agora seguindo adiante por um tema sobre o governo Bolsonaro e também as eleições um pouco. Queria primeiro que o senhor falasse o seguinte, o senhor sempre se disse orgulhoso por saber ler os desejos do povo. Na sua opinião, o que o povo quis dizer com a eleição de Bolsonaro? Olha, vamos ter claro uma coisa, porque eu acho que essa história está mal contada. Primeiro, o Bolsonaro foi eleito porque esse que vos fala foi impedido de ser candidato. Tá? O grande cabo eleitoral do Bolsonaro foi a minha condenação e a decisão da Justiça Eleitoral. Segundo, é importante lembrar que o Bolsonaro teve 39% da totalidade de votos no Brasil. Se contar só os votos válidos, ele teve 50 e poucos por cento. Portanto, você tem 61% do povo brasileiro que não votou no Bolsonaro. Segundo, uma parte dos votos você sabe que foi a base do fake news, da maior campanha de mentira já conhecida no Brasil, e que eu acho que eu não sei porquê, mas eu acho que o PT deveria ter feito uma briga para exigir uma apuração correta sobre a questão do fake news. O PT aceitou o resultado, diferentemente do Aécio, que não aceitou o resultado da Dilma, numa eleição legal, em que não teve fake news, o PT aceitou, deixou. Então agora o seu Bolsonaro, ele só tem que governar. Ele ganhou para governar, ele governe. E ele vai colher o que ele plantar. Ele vai colher o que ele plantar. Eu, como fui presidente da República, eu não sou daqueles que ficam torcendo para as pessoas que governam dar errado, porque quem paga o pato é o povo. O que eu quero é que ele resolva o problema do povo brasileiro. Porque estamos há um ano só ouvindo falar em corte e ajuste, corte e ajuste, corte e ajuste, e não se ouve falar em desenvolvimento, em emprego, em política industrial, sabe? Isso não existe. Então eu não sei onde vai parar o país. Concretamente, o PT chegou a disputar depois do senhor, escolheu pelo Haddad e o PT foi derrotado. O senhor se arrepende de alguma forma desse cálculo político? Acha que poderia ter havido, olhando para trás, um outro cálculo, uma outra estratégia? Posso te falar uma história? O PT teve uma votação extraordinária nas condições em que foram as eleições. Eu, quando vim para cá, eu poderia ter tomado uma decisão, outra, e não vim para cá, mas eu vim para cá. Tá? Eu me entreguei à Polícia Federal aqui porque eu queria provar todas as safadezas que fizeram comigo. E vou provar. É uma questão de tempo. Eu tinha muita clareza do ódio que estava tomando conta da sociedade brasileira. A sociedade foi instigada a ser antipolítica durante muito tempo. Isso aconteceu na Inglaterra com o Brexit.
Sabe? Todo mundo sabe o que aconteceu. Então, o que eu acho? Eu acho que aconteceu, o PT não brigou, o Bolsonaro está eleito e ele agora governe. Governe e faça as coisas acontecer. O PT continua sendo o mais importante partido político da América Latina, o PT é o mais importante político do Brasil e o PT sabe que o povo trabalhador espera muito do PT. Então a gente não tem que ficar chorando porque perdeu, a gente tem que reconstruir a próxima vitória, sabe? E tentar tirar o ódio da cabeça das pessoas. Porque eu comparo o governo Bolsonaro a uma torcida organizada, ou seja, você tem um torcedor organizado que é flamenguista, é corintiano, que ele vai no estádio para torcer para o time. Mas a torcida organizada fanática, ela não torce para o time, ela vai vaiar jogador, ela vai no centro de treinamento bater em jogador, bater em técnico. Essa é a turma do Bolsonaro. E que ele continua fazendo discurso para essa gente. Presidente, eu queria exatamente saber se o senhor também, às vezes, não opta por fazer um discurso muito voltado para a sua base mais fiel, né? E aí eu vou trazer uma questão que é a seguinte: o senhor, há poucos meses, disse que a facada da qual o então candidato foi vítima, né, que seria mentira, não seria verdade. Eu queria saber se o senhor genuinamente acredita que o então candidato Jair Bolsonaro não sofreu uma facada e no que o senhor baseia, que tipo de prova, indício de prova? Eu não disse que não tinha tomado, eu disse que não acreditava. Por que o senhor não Mas acredita? você garante a mim o direito da dúvida? A questão é que o senhor é uma liderança importantíssima. Veja, Quando o senhor fala eu tenho suspeitas. Agora, se aconteceu, aconteceu. Presidente, assim como hoje o presidente Jair Bolsonaro diz que tem suspeitas que ONGs botam fogo na Amazônia e fala esse tipo de argumentação sem provas, o senhor acha que o senhor contribui para tornar o ambiente menos radical, menos tóxico de desinformação, ao propalar suspeitas sem indícios de provas? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei com muita tranquilidade desde o dia que aconteceu aquilo, porque eu não vi sangue. O Bolsonaro deu uma entrevista assim que chegou no hospital, ele foi internado, já tinha um senador fazendo uma entrevista com ele. Isso foi depois. E eu te confesso que eu fiquei com muitas dúvidas. Mas se você tem certeza, eu sou até capaz de ter a sua palavra como veracidade. Presidente, não é questão da minha palavra, né? A gente teve um atendimento na Santa Casa de Juiz de Fora, uma internação no Albert Einstein, por exemplo. O senhor acha, se a sua suspeita se baseia, por exemplo, na possibilidade de que os médicos estão num conluio para fazer uma encenação fake? Você acredita que houve uma facada? Acredito. Então acredite você. Morreu o assunto. Não morreu o assunto pelo seguinte, presidente, o senhor é uma liderança muito importante, o que o senhor fala reverbera. O senhor é a maior liderança da esquerda no país. Quando o senhor diz que tem suspeitas sobre um ataque, o senhor não está justamente alimentando um radicalismo, um fake news? Mariana, eu tinha suspeita até você me dar certeza. Então você tem a certeza que você veio fazer a entrevista comigo e você me convenceu, sabe, dizendo, olha, eu sou prova de que ele tomou a facada. Eu não sou a prova, presidente. Então eu estou acreditando. Estou acreditando em você. Só trazendo a questão sobre o efeito da sua fala. Estou acreditando em você. Perfeito. Presidente, então eu queria Você pode passar para a história como uma jornalista que convenceu um presidente que ele estava errado. Não é a minha intenção aqui. Não é a minha intenção aqui. Presidente, hoje a esquerda tem muita dificuldade de fazer oposição e a pauta central é o Lula livre, é a luta pela sua liberdade. O senhor acha que é a melhor estratégia de oposição ter a centralidade da pauta Lula livre ou não deveria haver outras pautas centrais aí na disputa da oposição, hoje no debate político? O que você acha que a oposição deveria fazer, Mariana? Eu não sei, eu estou perguntando ao senhor. Então deixa eu falar. É porque você pergunta com uma condicionante. Você primeiro me coloca como uma pessoa que está atrapalhando a oposição fazer oposição. Veja, eu sou de um partido político. E esse partido político trabalha a questão do Lula livre. Obviamente que tem gente que acha que não deveria cuidar disso. O Lula já foi condenado, deixa o Lula preso e tal. E sabe por que o partido me defende? Porque o partido sabe que eu sou inocente. Porque o partido sabe que o Moro é mentiroso. O partido sabe que o Dallagnol é mentiroso. O partido sabe que o TRF4 me julgou sem ler o meu processo. O partido sabe que o Tribunal Superior de Justiça me julgou sem ter acesso ao inquérito. Ora, então o que eu quero é provar a minha inocência. E cabe ao meu partido, e não aos adversários, você não quer que o PSL faça campanha Lula livre, né? O PSL faz campanha Lula preso.
É o meu partido que tem que fazer. Sabe? E isso não impede que o meu partido tenha apresentado um programa no Congresso Nacional discutindo política econômica, discutindo emprego, discutindo política tributária. Acabou de apresentar. Você deve ter acompanhado isso lá em Brasília. Que o meu partido é o partido que mais faz oposição e oposição coerente, que lutou contra a reforma da Previdência como ela está sendo feita, que lutou contra o desmonte da legislação trabalhista. O partido está fazendo oposição toda hora, 24 horas por dia. Mas não impede que o partido me defenda. Sim, justamente algumas pessoas na esquerda, não é questão de ser a minha opinião, Quais estou trazendo pessoas, justamente Mariana? outras lideranças na esquerda. Olha, mas é possível, veja, eu não sou obrigado a convencer as lideranças, Mariana, a ficar acreditando naquilo que o PT acredita. Cada liderança faça o que quiser. Você sabe quantos anos uma delas ficou presa até as pessoas se convencerem que precisava soltar? 27 anos. Jesus Cristo carregou uma cruz, o povo gritando, sabe, na passagem dele, e ninguém defendeu ele. Eu tenho o PT que está me defendendo. Sim. Presidente, ainda sobre o seu partido, né, a gente está tendo agora a discussão sobre a sucessão da presidência do partido. Algumas pessoas dentro do PT já declararam isso publicamente, como o Kaká, que é o presidente no Rio, né, que consideram que talvez o melhor seria o Fernando Haddad assumir a presidência do partido. Seria um nome que, com um discurso mais moderado, que agregaria talvez mais forças, falaria para uma base para além da base mais fiel ao PT. E consideram que a Gleisi Hoffmann é o oposto disso. Por que a insistência no nome dela para que ela continue sendo a presidência em vez de uma renovação? Mariana, uma pergunta. Não penso que eu estou com algum problema, não. Mas por que você dá tanto valor a uma fala do Quaquaque, que é o Haddad, e nenhum valor à minha fala que quer a Gleisi? Não, eu estou justamente questionando o senhor Sabe por que quer continuar com a Gleisi. Deixa eu lhe falar uma coisa. Porque a Gleisi é a melhor pessoa nesse momento para ser a presidenta do PT. Porque ela é competente politicamente, porque ela é corajosa, porque ela defende o PT em qualquer situação e porque ela provou que foi uma extraordinária presidência. Eu não estou dizendo para você, eu disse para o Haddad, você não deve ser candidata a presidente do PT. Você virou uma personalidade pública nesse país, você se entrar na presidência do PT, você vai ficar com um carimbo na testa de PT e você não vai ter a amplitude que você pensa que vai ter. Quando eu, nas eleições de 89, virei muito grande, sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Criei um instituto, saí do PT, para poder sair da presidência do PT, para poder ter relações com outras pessoas. Por isso é que eu acho que o Haddad não pode ser presidente do PT, porque o Haddad, ele teve uma representação maior do que o partido, ele precisa conversar com essa sociedade, além do PT que votou nele, e ele não pode estar com o carimbo do PT, ele tem que ser uma personalidade. É simplesmente por isso que eu pedi para o Haddad não ser presidente e pedi para o partido que a Gleisi Hoffmann é a pessoa que tem mais competência hoje para ser presidenta do partido. Presidente, só um comentário. A entrevista é justamente para trazer críticas para o senhor responder as críticas, não é para... O meu objetivo com as perguntas não é levantar a bola para o senhor cortar, é justamente... então, retomando... Fica o mesmo que eu disse por vivo, vou dizer para você. Sem censura, né? Você aqui não tem veto, pergunta o que você quiser. Exato. Obrigada, presidente. Presidente, então, voltando a essa questão, é que alguns críticos do senhor também dizem que o PT deixou de ter esferas democráticas, né? Então não faz eleição, por exemplo, tudo passa pelo senhor. O senhor decide. Fernando Haddad, você não vai ser candidato, a Gleisi vai ser a candidata. O senhor não fica como uma espécie de dono do PT que decide tudo sozinho, pela partida? Claro que o senhor tem muita visão política, mas não está muito centralizado na mão do senhor todas as decisões? Ô Mariana, de vez em quando você vai ter que conversar com algum amigo meu, porque você só conversa com alguns inimigos meus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu faz muitos anos que não participo de reunião do PT, sabe? Mas desde que o PT nasceu, eu me considero petista como a unha com a carne. E eu tenho interesse pelas coisas do PT. E naquilo que eu sou consultado, eu tenho opinião. Tenho opinião para defender o PT como o maior partido de esquerda da América Latina, quizás só não é do mundo por causa do Partido Comunista Chinês. Mas não tem nenhum partido similar ao PT.
Tá? O partido é muito forte, é por isso que tem um ódio contra o PT. O PT não é odiado pelas coisas más que ele fez, ele é odiado pelas coisas boas. Ora, e toda vez que eu posso dar um palpite no PT, eu dou, e eu já perdi quantas vezes. Eu vou te dizer uma coisa, quando houve o colégio eleitoral, eu era contra expulsar deputados do PT que foram ao colégio eleitoral. Eu perdi, o PT expulsou e eu me contentei. Eu era favorável a que a gente tivesse no Brasil o parlamentarismo. Quando chegou na Constituinte, o PT fez uma prévia interna, uma votação. Mais de 80 mil pessoas votaram. E eu perdi. E eu acatei. Então, no PT a gente perde, a gente ganha, porque o PT é um partido altamente democrático. Você veja, se eles quiserem tomar uma decisão, eles tomam uma decisão, eu não preciso nem ouvir, porque eu não posso nem saber. Sabe? Entretanto, quando os companheiros do PT decidem mandar notícia para mim, é porque há uma relação de confiança entre eles e eu. E eu acho isso muito bom, porque eu sempre tive muita confiança no PT. Presidente, o senhor está falando sobre o tamanho do PT, a força do PT. Sem dúvida, o PT estava muito desgastado e ainda assim conseguiu chegar ao segundo turno. Mas, por outro lado, o PT teve um resultado muito ruim na eleição municipal passada, né, um encolhimento muito grande no número de prefeituras. Ele também ficou muito localizado, o bom desempenho dele dessa última eleição no Nordeste, né, onde tem governadores, uma bancada muito forte. Como que fica o futuro do PT para ele se recuperar disso, né, desse baque que ele levou em algumas questões, dado o antipetismo? Como que os senhores vão furar essa bolha do antipetismo, por exemplo, mantendo na presidência uma pessoa que tem um discurso mais radical, que fala mais a base fiel do PT? Como que será essa estratégia? Você sabe que a democracia, Mariana, o importante da democracia é essa possibilidade de alternância de poder que ela permite. Não sei se você sabe, em 1980, eu fui na Inglaterra fazer greve contra a Margaret Thatcher. Na época, parecia que ela era invencível. E logo depois apareceu o Partido Trabalhista e ganhou. Depois parecia que o Tony Blair era invencível. Logo aparece outra pessoa e derrota ele. É assim a democracia. O PT ganhou, o PT perdeu, o PT já ganhou com a Luiz Erundina, já perdeu, já ganhou com a Mata, já perdeu, já ganhou com o Haddad, já perdeu. Sabe, mesmo na presidência, um dia o PT tinha que perder, sabe? O que eu lamento é que não tenham deixado o PT disputar com a sua força toda. O PT, esqueça a eleição de 2012, ela acabou, esqueça de 2016, ela acabou, vamos pensar na eleição de 2020. O PT precisa escolher um candidato e disputar as eleições ou fazer aliança política. O PT é o único partido enraizado nas entranhas do povo brasileiro. Presidente, o senhor falou, vamos pensar em 2020, né? Justamente uma reportagem da revista Veja indicou que o senhor defendeu uma aliança nacional com PSB, PDT, PCdoB e PSOL, na qual o partido que tiver o candidato com mais chances de vitória receberia o apoio dos demais. Queria saber se o senhor confirma Mariana, isso se você e puder, se isso, como é que estaria andando isso? Eu nunca dei entrevista para Veja. Não, eles provavelmente ouviram interlocutores do senhor. E nunca acredito na revista Veja. Então, se você puder perguntar para mim, sem precisar citar a Veja, porque a Veja eu considero um lixo da imprensa brasileira. Tudo bem, eu gostaria há de mais saber de 30 anos. se há essa articulação entre os partidos. Eu acho que o PT ele tem que fazer aliança política, o PT tem que trabalhar sabendo que em alguns momentos a melhor opção não é a candidatura do PT, é a candidatura de outro partido político. E o PT fazer aliança, nós já cansamos de fazer. Nós já apoiamos outro candidato em Porto Alegre, já apoiamos outro candidato em outras cidades, não tem nenhum problema. Em São Paulo, se o PT não tiver um candidato e algum partido aliado tiver um bom candidato, o PT tem que fazer aliança. É assim e vale para a presidência da República. Se o PT tiver um partido que tem um candidato melhor do que o PT, por que não apoiar o candidato? A aliança não vale só quando o PT está na cabeça, vale quando os outros também podem estar na cabeça. Agora, o que não pode, Mariana, é o PT aceitar a ideia das pessoas não gostarem do PT, porque o PT é muito grande. Olha, que culpa tem o PT? Anota para você ver.
O PT foi o segundo em 89, foi o segundo em 94, foi o segundo em 98, foi o primeiro em 2002, foi o primeiro em 2006, foi o primeiro em 2010, foi o primeiro em 2014 e seria o primeiro em 2018, mas foi o segundo outra vez. Ora, que culpa tem o PT se desde 1989 o PT está ou em primeiro ou em segundo lugar em todas as pesquisas feitas no país, em todas as disputas? Sabe, o PT, se você pegar as eleições estaduais, tem vários estados que o PT apoia candidatos de outros partidos políticos. É assim. Agora, Mariana, o PT é muito grande. Eu sei. Então o senhor eu trabalha para a eleição do próximo ano, por exemplo, que o PT possa não ter um candidato em São Paulo? Pode. Pode. O pessoal do PT sabe o que eu penso. O que o senhor pensa? O PT tem muita gente em São Paulo. Muita gente. Agora, é importante saber quem vai ser os adversários. Você poderia dizer, eu disse para o Haddad que ele não deveria ser candidato a prefeito de São Paulo. Por quê? Porque eu acho que o Haddad, sabe, ele saiu muito grande do processo eleitoral. Nós precisamos cuidar do Haddad para conflitos políticos maiores. Mas aí ele não fica fora do cenário, sem cargo, sem mandato, sem presidência do partido? Não sei. Veja, o fato de eu dizer que gostaria que ele não fosse não significa que eu disse para ele não ser, porque eu não vou participar da convenção. Mas eu acho que o Haddad e as pessoas do PT têm que medir qual é a chance que o PT tem de construir aliança, qual é a chance que o PT tem de sair sozinho. Não apenas em São Paulo, o PT tem que pensar São Paulo, tem que pensar no Rio de Janeiro, tem que pensar no Rio Grande do Sul, tem que pensar, sabe, em Minas Gerais, tem que pensar em Pernambuco, tem que pensar no Ceará, sabe? Nós temos que pensar no Brasil inteiro. E fazer aliança, para mim, não é uma questão de princípio, é uma questão de conveniência política momentânea. Presidente, mudando um pouco de assunto, voltando para a questão mais dos seus processos, né? O senhor já comentou aqui um pouco que houve essa notícia do Intercept, que procuradores falaram de forma desrespeitosa de momentos quando o senhor perdeu familiares. Ontem, uma dessas procuradoras, a procuradora Jerusa Piessili, ela pediu desculpas ao senhor no Twitter. Não sei se o senhor já teve acesso a essa mensagem. Ela disse, errei e minha consciência me leva a fazer o correto, pedir desculpas à pessoa diretamente afetada, o ex-presidente Lula. O senhor aceita essas desculpas? Como é que o senhor recebe esse pedido? Eu penso que ela deveria pedir desculpas ao povo brasileiro pelo mal que eles causaram aos milhões, milhões e milhões de trabalhadores que perderam o emprego. Eu acho que eu sou um homem muito maduro, eu não guardo mágoa. Sabe, o fato dela dizer que está arrependida é muito bom a pessoa se arrepender. Uma coisa que no Brasil as pessoas perderam. Sabe, no Brasil a palavra desculpa parece que tinha desaparecido do dicionário. As pessoas se arrependerem parece que tinha desaparecido. Então, quando as pessoas começam a se arrepender das bobagens que fizeram, é um bom sinal. Significa que a humanidade ainda tem chance de se recuperar. E eu acho que esse pessoal da Lava Jato, essa força-tarefa, eles foram mordidos pela mosca azul. A pior coisa do planeta Terra que foi feito foi o pacto feito pela Globo com a Lava Jato. Passem qualquer mentira. Não importa, passe mentira, passe verdade, que a gente vai transformar tudo em verdade. E a Globo é um dos meios de comunicação que disseminou o ódio nesse país desde 2013. Sabe? O ódio não é de graça, não. Então, o que eu fico pensando? Se essa pessoa pedir desculpa, eu espero que outras pessoas peçam desculpa. Eu espero que um dia o Moro fale assim, presidente Lula, mesmo que eu já tiver morrido, não tem problema, ele fala assim, eu quero pedir desculpa porque eu fui um canalha no voto que eu dei no processo dele. Eu não fui juiz. Sabe? O Delayol poderia dizer a mesma coisa. Presidente Lula, aquele PowerPoint que eu fiz, aquela melancia que eu apresentei na televisão, eu quero pedir desculpa, eu menti. Mas o senhor aceita o pedido da procuradora nesse caso específico? Ela não fez para mim, ela fez para o Twitter, sabe? Não fez para mim. Ela dirige ao senhor. Ela fez para mim, como ela acusou sem pedir, ela fez eu pedir desculpa sem consultar, é um problema dela, Okay. sabe?
Presidente, o Supremo Tribunal Federal ainda vai decidir sobre a legalidade dos processos contra o senhor. A defesa aponta o que ela entende como uma série de ilegalidades no seu processo. Para além dessa discussão, eu queria trazer ao senhor alguns elementos concretos que indicam possíveis irregularidades, crimes ou desvios éticos que o senhor possa ter cometido para que o senhor possa responder. Me conte, porque eu não sei. Que bom que você tenha. No caso do sítio de Atibaia, né, o senhor reconheceu durante os depoimentos que o senhor frequentava o sítio, inclusive por um período o senhor era o principal usuário daquele sítio. E também ficou comprovado que houve obras custeadas por empreiteiras. Eu queria entender por que as empreiteiras pagaram essas obras. Você sabe que eu ocupei o Palácio do Planalto 8 anos. E nem por isso ele é meu. Eu ocupei o Torto 8 anos. Empreiteiras não pagaram obras no Torto. Fizeram. De graça, sem o governo pagar? Se você for ver a reforma que houve no Palácio do Alvorada, a Abdib fez uma reforma para a União, sabe, que eu agradeci de coração, porque aquilo estava esquecido. Estava esquecido. Então, deixa eu lhe falar. Eu não estou prestando depoimento, estou dando uma entrevista. O que eu deveria falar, eu já falei. Eu comecei dizendo que o sítio não era meu. E comecei dizendo que não era meu porque não era meu. Tá? O sítio tem dono. O dono tem pagamento. O dono pagou com cheque administrativo. Tudo isso está na mão dos procuradores. Os procuradores inventaram história, até descobrir, sabe, que teve reforma. Eu fui conhecer o sítio dia 15 de janeiro, foi a primeira vez que eu fui lá, que estava tudo pronto. Olha, se o sítio não é meu e fizeram reforma, quem fez a reforma e o dono do sítio é que tem que explicar, não sou eu que tenho que explicar. Eu não posso ser condenado porque foi feita uma reforma numa coisa que não era minha. Eu não posso condenar, sabe? Agora eles começaram mentindo, dizendo que o sítio era meu. Depois que descobri que não era meu, começaram a criar a questão da reforma. E todo o objetivo deles, a obsessão deles aqui em Curitiba, era tentar envolver algo ligado à Petrobras para poder trazer o processo para cá. Porque esse processo poderia ter sido julgado em São Paulo. Eles fizeram com o sítio a mesma canalhite que fizeram com o apartamento. Eu estou dizendo que o apartamento não é meu. Eu estou dizendo que não é meu. Eu não comprei o apartamento. Eles sabem que eu não comprei. Eles inventaram uma relação do Léo Pinheiro com a Petrobras para poder trazer o caso para cá. Presidente, no caso do sítio, só para diferenciar um pouco do exemplo que o senhor trouxe, ainda que tenha havido obras de empreiteiras sem pagamento nessas obras, ficaram como uma doação ao Estado brasileiro, né? No caso, seriam obras custeadas por empreiteiras que ficaram como doação para um sítio que o ex-presidente da República, Lula, frequentava constantemente. Há uma diferença. Olha, eu quando for na sua casa e tiver uma obra, não pense que eu vou lhe perguntar quem fez a reforma. Eu não sou ex-presidente da República. Nem vou abrir sua geladeira. Tá? E pelo fato de eu ser ex-presidente da República, é que eles deveriam ter pensado diferente. Eu não era mais homem público, não tinha mais cargo. Então, eu vou ser ex-presidente da República a vida inteira. Então, se eles querem me condenar por isso, eles que digam que é isso. O fato de o senhor ser ex-presidente da República, o senhor vai ser pela vida inteira, o senhor ser a maior liderança da esquerda no Brasil, isso não mantém o senhor com uma série de responsabilidades para a vida inteira? Eu acho bom você dizer isso para os outros, sabe, que eu sou a maior liderança de esquerda do Brasil, porque... Acho que não há dúvidas sobre isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu fui presidente 8 anos, eu fui presidente do PT 13 anos, eu fui deputado federal constituinte mais votado do Brasil. Eu fui o presidente do sindicato mais importante do Brasil. E eu duvido que em algum momento da minha história política alguém tenha encontrado um crime que eu tenha cometido. Então agora, a minha situação é a seguinte. Eu não sou um cara reto no meu comportamento porque eu sou ex-presidente. Eu sou assim porque Dona Lindu, uma mulher que nasceu e morreu analfabeta, uma mulher que cuidou de 12 filhos, essa mulher me deu educação. Então, eu tenho um comportamento reto. Quando eu era presidente, você nunca me viu jantando na casa de alguém, você nunca me viu num casamento, você nunca me viu num aniversário, porque foram 8 anos de celibato meu dentro da presidência. E você assim, eu sou assim, essa é a minha vida. Então, queria dizer o seguinte,
Agora, não é eles que estão tentando achar um crime que eu cometi. Eu agora estou exigindo que eles provem a minha inocência. Eles que têm que provar, não sou eu, não. Presidente, ontem o Supremo Tribunal Federal também tomou uma decisão que é importante, né? Ele anulou a condenação do Bendini. Considerou que houve irregularidades, exatamente ilegalidade aí no processo do Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil. O senhor se sente com essa notícia mais esperançoso em relação aos seus recursos que estão no Supremo Tribunal Federal? Mariana, eu não vou ficar analisando o comportamento da Suprema Corte. A única coisa que eu peço é o seguinte, eu tenho um processo, tenho vários processos. O que eu quero é que as pessoas têm que condenar um ser humano com base nas provas. Se você não tiver prova, o ser humano é inocente. Ou seja, eu tenho dito e tenho provado a minha inocência desde o primeiro processo. Eu acho que a Suprema Corte precisa dar um freio de arrumação na casa. Porque houve um momento em que o Moro e o Dallagnol e mais a equipe da Força Tarefa, sabe, pensavam que era dono do Brasil. Eles ameaçaram a Suprema Corte, eles ameaçaram o nosso ministro da Suprema Corte que morreu, eles ameaçaram o Fachin, eles ameaçaram a Câmara, eles ameaçaram o Senado, eles ameaçaram a presidência, qualquer coisa eles ameaçavam fazer greve de fome, sabe? Eles se acharam dono do mundo. O que eu acho que a Suprema Corte tem que fazer? Ela tem que se debruçar sobre o processo, tudo que foi certo, sabe? Tudo que foi julgado corretamente, que houve investigação, que houve apuração e que provou que cometeu o crime, tem que condenar. Agora, tudo aquilo que a Suprema Corte analisar e descobrir que houve falha, que a pessoa é inocente, que a pessoa foi acusada equivocadamente, tem que absolver. O senhor não acha que deve ser anulada toda a Operação Lava Jato? Não, eu acho que a Operação Lava Jato ela tem coisas que foram verdade. Tem pessoa que confessou. Se o cara confessou que roubou, o cara é ladrão. E é só pegar os delatores, porque ficou fácil roubar no Brasil. O cara rouba, vem aqui, delata que roubou, fica com metade e está livre. Só falta começar a colocar pulseira de ouro no pé das pessoas. A pessoa colocar no testamento a pulseira de ouro. Não, eu acho que tem que ter seriedade. Se o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva cometeu um delito e tem prova que ele cometeu um delito, não adianta o seu Lula falar grosso. Ele tem que ser condenado e tem que ser punido como qualquer cidadão. Assim reza a nossa Constituição. Mas se esse Luiz Inácio Lula da Silva, depois de todas as provas, sabe, foi inocente, humildemente, tem que ser inocentado. E é isso que eu espero deles. Presidente, faltam 10 minutos, tem mais 2 temas que eu gostaria de abordar com o senhor. Economia. O senhor e lideranças do PT... Esse era um tema mais importante, eu achei que você ia falar mais de economia. Constantemente, os senhores chamam a atenção para o sofrimento dos brasileiros com a alta do desemprego. No entanto, o desemprego, a maior período de alta, de disparada do desemprego, eu estou aqui com as taxas do IBGE, foram 2015 e 2016, períodos em que a maioria era o governo Dilma Rousseff. Daí é que houve a disparada do desemprego, foram os anos também de maior queda do PIB. Então, como que os senhores não se responsabilizam pelo cenário atual? Mariana, presta atenção. Dezembro de 2014, presidenta Dilma Rousseff. O Brasil tinha o menor índice de desemprego da história desse país. O Brasil parecia a Dinamarca, parecia a Noruega, a Finlândia, de tão pouco que era o desemprego nesse país. Tá? Teve as eleições. A Dilma tinha cometido, na minha opinião, um equívoco. Entre 2011 e 2015, o companheiro Guido Mantega fez uma desoneração de 540 bilhões de reais. Nenhum empresário veio a público dizer isso. Mas o governo fez uma desoneração de 540 bilhões para quê? Para que as indústrias continuassem gerando emprego e para que a Dilma continuasse podendo cumprir os compromissos da política social. Tá? Então, dezembro de 2014.
Olha o que aconteceu depois. Na hora que você percebe que tem que fazer um ajuste, a Dilma percebeu. Ela mandou uma medida provisória para acabar com a desoneração. O Congresso não aceitou. O Congresso elegeu, no começo de 2015, quem? Eduardo Cunha para presidente da Câmara. Faça um paralelo. Fernando Henrique Cardoso e Dilma. Tá? Quando Fernando Henrique Cardoso quebrou o Brasil 2 vezes, em 2009, ele mandou uma reforma. Ele tinha na presidência da Câmara o Temer, que resolveu aprovar as reformas imediatamente. E o Brasil começou a sair da crise. A Dilma teve de presente o Eduardo Cunha como presidente, que cada coisa que a Dilma mandava, ele triplicava. A Dilma mandava desonerar esse copo, ele desonerava tudo. Até comunicação, até a Globo foi desonerada de alguma coisa. Então, na verdade, era uma agenda bomba todo dia contra a companheira Dilma, que não conseguiu implementar nenhuma mudança que ela queria fazer. Tá? Agora, mas deixa eu só terminar, Maria. Sabe? Ora, se tinha desemprego em 2015, a Dilma sabia e ela começou a tentar propor a reforma. Nenhuma reforma foi votada e de lá para cá derrubaram ela com base numa mentira e só piorou. Eu, quando entrei no governo em 2002, a inflação estava quase 12%, tinha desemprego pacas, o Brasil devia 30 bilhões da FMI. Eu não fiquei culpando o Fernando Henrique Cardoso, não. O senhor sempre falou em herança maldita do Fernando Henrique Cardoso. Eu disse a herança maldita e fui trabalhar. E quando saí da presidência da República, o Brasil tinha gerado 22 milhões de empregos, nós tínhamos 378 bilhões de dólares de reserva e o Brasil era o país de maior credibilidade internacional. Presidente, eu queria fazer 2 comentários sobre o que... Então, deixa eu lhe falar. Então é o seguinte, quando o cidadão ganha, sabe, nós já temos 4 anos que caçaram a Dilma. Já era para ter consertado esse país. Presidente, o senhor falou aqui em entrevista, não sei se foi a 247, o senhor falou sobre como foi a eleição do Cunha, né? Então, que o senhor considerava que deveria ter sido o PT tentado achar uma outra alternativa dentro do PMDB, fazer a disputa interna e tentar derrotar a candidatura do Eduardo Cunha para a presidência da Câmara. O PT decidiu lançar um candidato e perdeu. Por exemplo, houve então uma decisão errada política, que o senhor reconheceu, que levou a esse problema do Eduardo Cunha na presidência, boicotando o governo da presidente Dilma, segundo a versão do PT. Bom, não há erros do PT que também contribuíram para tudo isso? Mariana, quantos erros você cometeu essa semana na sua vida, eu cometi na minha? Todos nós cometemos. Veja, eu fui alertar o PT que era humanamente impossível, matematicamente impossível, o PT disputar a presidência da Câmara em 2015. Fui numa reunião com vários deputados do PT. Coloquei os meus argumentos. Se vocês quiserem derrotar o Cunha, a única chance de vocês é pegar alguém de dentro do PMDB e lançar como candidato para derrotar o Cunha. No PT tinha companheiro que achava que não, que achava que nós vamos ganhar. E eu tinha noção de que havia já um antipetismo dentro da Câmara e que era impossível o PT ganhar. E o que aconteceu? Deu o que eu pensei que ia dar. Agora também não vou ficar dizendo, tá vendo? Estava certo, tá vendo? Estava certo. Não, perdeu. Paciente. Agora, mesmo sendo Cunha, o presidente da República, ele precisa se relacionar com um outro poder. Eu estava no Suriname quando o PT perdeu a presidência da Câmara para aquele companheiro de Pernambuco. Severino. O nosso candidato era o Grijaldi, o Virgílio disputou com o Grijaldi. O Grijaldi ganhou no primeiro turno com não sei quantos votos e imaginava que ia dobrar no segundo turno. No segundo turno, nem os votos do Virgílio votaram no companheiro Grijaldi. Ele perdeu para o Severino. Eu estava lá, levantei de manhã na porta, tinha um bilhete assim na porta do meu quarto. Presidente, o Severino ganhou as eleições. Você acha que eu ia ficar com raiva? Não, peguei o telefone e liguei para o Severino. Companheiro Severino, estou no Suriname, estou regressando ao Brasil. Quando chegar, o primeiro café da manhã é com você.
Olha, se o Eduardo Cunha ganhou as eleições, o PT deveria ter estabelecido com ele uma relação sabendo que ele é um outro poder. A gente não pode fazer do nosso comportamento na política apenas uma questão de princípio. E a Dilma, não era a Dilma que tinha só que fazer, ela tinha coordenação política, ela tinha Casa Civil. Ora, então, se nós erramos nesse trato, nós pagamos o preço. Mas paciência. Mas não vou dizer que nós perdemos pelo nosso erro. Presidente, última pergunta, falta poucos minutos para terminar e eu queria falar de Venezuela com o senhor. Pede uma concessão para ele de 1 minuto, O senhor falou... O papo tá bom, né? Ô, presidente, o senhor falou recentemente também, em uma das suas entrevistas, que o senhor... eu vou ler o que o senhor falou. Não é que eu ache que o Maduro está fazendo a coisa certa. O povo da Venezuela é quem tem que tomar conta do Maduro. No entanto, nós temos uma situação que a população da Venezuela parece estar em frangalhos, passando fome, fugindo do país aos milhões. Como que esse povo vai conseguir fazer sozinho isso? E se o senhor, mais uma vez, como uma liderança de esquerda importante, se o senhor e outras lideranças desse campo não deveriam também pressionar para que haja uma eleição, enfim, chancelada por instituições multilaterais, para que possa, de fato, haver uma evolução da situação na Venezuela? Você é muito nova, um dia você pode virar presidenta também. Então eu vou te dizer como é que tem que se comportar um presidente. Eu, em janeiro de 2003, eu fui à posse do presidente do Equador. Na época era um coronel do exército chamado Guterres. E nessa reunião o Chávez estava num conflito com os Estados Unidos. Eu chamei o Chávez para uma reunião e propus ao Chávez construir uma coisa chamada Grupos de Amigos da Venezuela. Tentar criar um grupo de pessoas que pudessem conversar e tentar, sabe, encontrar uma solução com a oposição. E eu sugeri ao Chávez que entrasse os Estados Unidos e a Espanha. A Espanha, primeiro porque o Aznar tinha sido presidente da Espanha, que tinha reconhecido o golpista na Venezuela. E o Bush, porque o Aznar era inimigo do... O Chávez falava para todo mundo que era o Bush que tinha dado o golpe na Venezuela. O Fidel Castro ficou muito nervoso e achou que nós estávamos entregando a Venezuela para os Estados Unidos. Eu tive uma reunião com o Fidel Castro e notei que só era possível haver um acordo se tivesse na mesa de negociação as pessoas que o Chávez não gostasse, mas que a oposição gostasse. Por isso os Estados Unidos e por isso a Espanha. O dado concreto é que nós fizemos um belo acordo. Os americanos colocaram o Colin Powell para participar das negociações. O Celso Amorim participou do lado brasileiro e o dado concreto é que nós fizemos uma paz tranquila na Venezuela. O senhor concorda, então, que tem que ter a participação de atores externos, que não é só o povo venezuelano que vai conseguir resolver? Esse é o papel. Sabe o que eu fico, às vezes, chateado, Mariana? Porque uma pessoa culta como você vem aqui, é capaz de ver todos os erros do Maduro e não fala nada do embargo americano. O embargo americano chama-se genocídio. Porque quando um país ganha uma batalha numa guerra, ele matou soldado. Mas quando você faz o embargo num país como os americanos estão fazendo em Cuba há 60 anos e estão fazendo agora, fizeram no Irã, você está matando crianças, mulheres e velhos. É preciso que os americanos parem com essa história de embargo e de ameaçar o mundo inteiro. E eu acho que quem tem que resolver o problema da Venezuela é o povo da Venezuela numa eleição. Agora, não dá para a estupidez de apoiar um tal de... Guaidó. Por Deus do céu, se essa moda pega, ninguém vai respeitar mais eleições em lugar nenhum. Imagina os Estados Unidos apoiando um cara, Roberto De Niro, sabe? O candidato, como é que chamava? O Plene... Indicar como o Guaidó foi indicado. Ele foi indicado como um candidato que o mundo achou que deveria ser candidato porque ele não disputou as eleições. Ele é o presidente da Assembleia. Mas não era presidente da República. Então, é preciso parar com essa estupidez. Eu achei uma pequenez do mundo
inclusive do Brasil. O Brasil é um país que ele pode ser o gestor da paz aqui na América Latina se tiver gente que queira paz. O Brasil chegou a ter um superávit comercial de quase 5 bilhões com a Venezuela. O Brasil tem que ter um carinho com a Venezuela muito grande. Eu passei muito tempo da minha vida, Mariana, telefonando para o Chávez e para o Uribe para manter a paz entre a Colômbia e a Venezuela. Só para você ter ideia, uma vez eu liguei, a Condoleezza Rice fez uma crítica no jornal Miami Herald contra o Chávez foi para a rua fazer uma passeata contra os americanos. Eu liguei para o Bush. Liguei e falei, Bush, ó, se você quer que o Chávez não faça passeata com você, manda a sua secretária parar de escrever bobagem contra ele nos jornais americanos. Sabe, pega o telefone, ligue e converse pessoalmente. Então, a maioria das brigas existentes é por falta de conversa. O papel do Bolsonaro não era ficar falando da quantidade de asneira que ele falou, ou do seu ministro, era ter pegado o telefone e ter ido conversar com o Maduro. Tem coisa para dizer? Diga para o presidente, diga na cara do presidente. Você não fica brigando, sabe, da forma mesquinha, pequena. E, meu Deus, o que foi feita? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Porque você quer, eu estou aqui, eu não estou nem vendo eles. Porque a Polícia Federal tem um horário, fixou esse horário. Eles não vão te prender. Espero. Eles podem me tirar daqui. Mas deixa eu falar uma coisa, senhor Marinoni. Eu queria que você soubesse o seguinte, olha, o Brasil tem um papel muito importante na América do Sul, na África. O Brasil tem que tomar cuidado, porque o Brasil era muito respeitado. Agora, quando você tem um governante que não se respeita, também ninguém respeita. O Brasil, quantas vezes o Chávez me ligava, Lula, fala para o presidente Bush. Eu ligava para o Bush para discutir coisas da Venezuela. Eu ligava para o Uribe. Eu fui a Letícia fazer uma carta junto com o Uribe e com o Celso Amorim para tentar encontrar um acordo entre Venezuela e Colômbia. Sabe, você não... Quando um cachorro late para você, você não para na rua latindo para o cachorro. Né? Ou seja, a política é feita por seres humanos, você conversa, dialoga. O Brasil tem que perceber que a Venezuela é importante. Essa bobagem que o Bolsonaro acredita na bondade dos Estados Unidos, Mariana, não tem um momento histórico em que os Estados Unidos fez um gesto de bondade para o Brasil. Não tem um. Desde a independência americana. Não tem. Então, o Brasil tem que acreditar na sua força, é no seu povo, é na sua soberania, é na sua criatividade. E não ficar achando que alguém vai resolver o problema da nossa incompetência. Eu acho que o Bolsonaro tem que parar de falar bobagem e começar a governar esse país. Presidente, muito obrigada por ter recebido a BBC para essa conversa. Enfim, espero que a gente tenha outras oportunidades no futuro de fazer novas entrevistas com o senhor. Olha, eu estou sempre à disposição, tá? Estou sempre à disposição. Espero que você tenha feito todas as perguntas que você queria fazer, sabe? E desculpa se não lhe respondi de agrado todas as perguntas. Não é maldade, não. Talvez seja limitação. Abraço na esposa, estou. Deixa comigo, presidente. Tá bom, obrigado, viu? Cuida dela, viu? Mas ele não precisa conhecer, não, né? Ele é muito bonitão.